Tem momentos na televisão em que basta um único instante para derrubar a imagem perfeita de uma estrela. Sem roteiro, sem diretor, só uma pergunta errada, uma piada sem graça ou um nervo que é atingido. Nesses segundos, a máscara brilhante de Hollywood cai ao vivo, na frente de milhões de telespectadores. Nos tapetes vermelhos, em cerimônias de premiação ou em talk shows que parecem inofensivos, fama, ego e emoções colidem sem freios. São exatamente esses momentos que chocam, perturbam e, ao mesmo tempo, são impossíveis de desviar o olhar. Neste vídeo, vamos mergulhar em 7 confrontos lendários que mostram quão tênue é a linha entre o controle e a escalada total. Muhammad Ali versus Joe Frazier. Antes mesmo dos primeiros golpes serem desferidos no lendário Three-Lane Manila, a luta entre Muhammad Ali e Joe Frazier já tinha começado. Numa entrevista antes do grande duelo, Ali transformou o palco no seu teatro pessoal. Com um sorriso zombeteiro e palavras impiedosas, ele provocava Frazier repetidamente, o insultava e o ridicularizava publicamente. Para Ali, era um jogo psicológico, parte da sua estratégia. Para Frazier, no entanto, era uma realidade amarga. Ele sentava em silêncio ao lado, com um olhar fixo para a frente, cada insulto uma nova facada no seu orgulho. Finalmente, chegou o momento em que a tensão explodiu. Frazier pulou e avançou sobre Ali. Por segundos parecia que a luta começaria sem ringue, sem luvas e sem regras. O caos estourou, membros da equipe se jogaram no meio e as câmeras registraram tudo. Anos depois, Ali admitiu que tinha ido longe demais. Mas naquele momento não havia arrependimento. Apenas 2 lendas, cuja inimizade já tinha escalado muito antes do gongo soar no ringue. 2. Will Smith versus Chris Rock. A cerimônia do Oscar é considerada a noite mais elegante de Hollywood. Tudo parece perfeitamente orquestrado, cada passo planejado, cada reação controlada. Mas naquela noite, uma única piada foi suficiente para derrubar a fachada. Chris Rock estava no palco, seguro como sempre, e fez um comentário sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith. Uma breve risada ecoou pelo salão, e Will Smith também riu no início. Mas então a câmera mostrou o rosto de Jada, e naquele momento a atmosfera mudou visivelmente. Segundos depois, Will Smith se levantou, caminhou calmamente até o palco e deu um tapa no rosto de Chris Rock, ao vivo, para uma audiência mundial. O salão ficou em choque. Sem música, sem transição, apenas silêncio e perplexidade. Chris Rock tentou continuar profissionalmente, enquanto Will, de volta ao seu lugar, exigia em voz alta que ele não mencionasse mais o nome de sua esposa. Minutos depois, Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator e fez um discurso emocionante sobre amor e proteção. Mas o estrago já estava feito. Seguiu-se uma proibição de anos do Oscar, debates intermináveis e um momento que permanece para sempre na cultura pop. Aquele único tapa provou que, mesmo no palco mais brilhante do mundo, emoções cruas podem assumir o controle a qualquer momento. 3. Kenya Moore versus Porsha Williams. Reuniões de reality show são famosas por reabrir feridas antigas, mas este reencontro ultrapassou todos os limites. Kenya Moore apareceu confiante, com a língua afiada e firmemente determinada a manter o controle. Palavras voavam pelo ar, acusações pairavam pesadamente e cada tensão era visível a olho nu. Como se não bastasse, Kenya pegou um megafone e transformou provocações verbais em uma demonstração acústica de poder. Porsha Williams tentou, a princípio, manter a calma, ouviu e engoliu sua raiva. Mas a cada momento que passava, a pressão aumentava. Finalmente, chegou o ponto em que a contenção não era mais uma opção. Porsha pulou, a paciência tinha acabado, e em questão de segundos, o estúdio se transformou em um caos de gritos, seguranças e olhares chocados. As câmeras registraram como uma discussão verbal se tornou um escândalo real. As consequências foram reais: investigações, acusações e consequências profissionais. Este confronto mostrou sem piedade o quão rapidamente a provocação direcionada e o orgulho ferido podem levar a uma perda total de controle. Não foi apenas uma briga, mas um momento que expôs o lado sombrio do entretenimento de reality shows. 4. Cardi B versus Aisha Davis. Shows de reunião são onde conflitos não ditos explodem, mas este confronto estabeleceu novos padrões. Entre Cardi B e Aisha Davis, a tensão já havia se acumulado ao longo de toda a temporada,
E no palco ficou imediatamente claro que não haveria um fim pacífico. As palavras ficaram mais afiadas, o respeito não importava mais, e Cardi B deixou claro que não tinha vindo para ceder. Então, a situação desandou de vez. Cardi pulou sobre os sofás como se não houvesse distância nem regras, enquanto a segurança tentava desesperadamente manter o controle. Em meio ao caos, ela arremessou seu sapato pelo cômodo, um momento que imediatamente se gravou na memória coletiva da internet. Se o sapato atingiu seu alvo era secundário, a mensagem era clara e alta. Aisha permaneceu verbalmente firme, não se deixando intimidar, o que só acirrou ainda mais o conflito. No final, a situação foi controlada, mas o estrago já estava feito. Este surto finalmente fez de Cardi B um ícone viral. Ele mostrou que ela não era apenas parte do show, mas seu centro. Crua, sem filtros e sem concessões. 5. Joe Budden vs Migos. Entrevistas no tapete vermelho são consideradas pura formalidade. Algumas respostas amigáveis, um sorriso para a câmera e a coisa segue. Mas no BET Awards de 2017, exatamente um momento assim se transformou em um desastre público. Desde o início da entrevista, uma frieza palpável pairava no ar. As respostas do Migos foram curtas, o clima estava tenso, nada fluía naturalmente. De repente, Joe Budden perdeu a paciência. No meio da conversa, ele encerrou a entrevista, largou o microfone e foi embora sem comentários. O que parecia uma saída espontânea, para o Migos soou como uma enorme falta de respeito. O grupo se levantou, a confusão se transformou em raiva e por um breve instante parecia que o tapete vermelho se tornaria o palco de uma briga séria. A segurança interveio, as vozes ficaram mais altas, as câmeras registraram cada olhar. Mais tarde, Budden explicou que tinha grande respeito pelo Migos e admirava a carreira deles. Mas essas palavras não puderam corrigir a impressão. O vídeo viralizou e o momento se tornou um símbolo de quão rapidamente o orgulho, mal-entendidos e a pressão ao vivo podem escalar. Numa noite que deveria celebrar a música, esse confronto embaraçoso roubou o show de todos. 6. Andy Kaufman vs Jerry Lawler. O que parecia uma perda total de controle na televisão noturna, mais tarde revelou-se uma das maiores farsas da história da TV. Quando Andy Kaufman apareceu com um colar cervical no Late Night with David Letterman, um tom estranho e inquietante já pairava no ar. Ele confrontou o lutador Jerry Lawler com acusações estridentes, o provocou incessantemente e interpretou o papel da vítima ferida e furiosa com uma convicção assustadora. Lawler, a princípio, sentou-se calmamente, ouviu, suportou os insultos. Mas então a cena virou abruptamente. Lawler se levantou e deu um tapa no rosto de Kaufman, tão forte que ele voou da cadeira. A plateia ficou paralisada entre choque e aplausos. Ninguém sabia se era uma escalada real ou um bizarro acidente de TV. Kaufman, pouco depois, voltou correndo ao palco, gritando sobre processos e vingança, enquanto Lawler parecia completamente calmo. Por anos, esse momento foi considerado um exemplo real de um surto de celebridade na TV ao vivo. Somente muito depois da morte de Kaufman foi revelado que tudo havia sido encenado. Cada insulto, cada tapa, cada reação era parte de um jogo perfeitamente planejado com a realidade. Este confronto provou que alguns dos momentos mais caóticos da televisão não surgem da perda de controle, mas da genialidade calculada, tão convincente que enganou o mundo por anos. 7. Mika Brzezinski vs Paris Hilton. Programas matinais geralmente são calmos, amigáveis e previsíveis. Mas em um dia de 2007, essa rotina se transformou em um ato silencioso de rebelião. Quando uma notícia sobre Paris Hilton foi anunciada na programação, Mika Brzezinski de repente se recusou a ler o texto. Diante das câmeras, ela questionou abertamente por que uma história daquelas deveria ser considerada notícia. Não foi um acesso de raiva nem gritaria, mas uma decisão consciente e controlada. Quando seus colegas tentaram salvar a situação, Mika foi ainda mais longe. Ela pegou o roteiro e tentou incendiá-lo ao vivo. Quando isso foi impedido, ela se levantou, foi até o triturador de papel e destruiu o papel definitivamente. O momento foi absurdo, silencioso e ao mesmo tempo extremamente poderoso. Muitos telespectadores a celebraram como um símbolo de integridade jornalística, como alguém que se opôs à compulsão por reportar sobre celebridades. Nos bastidores, no entanto, a ação causou enorme irritação.
Executivos ficaram indignados, pois Mika havia questionado o controle editorial ao vivo. Paris Hilton nem estava presente, e mesmo assim tornou-se o gatilho para um dos momentos mais memoráveis da TV matinal. Essa cena ficou na memória porque mostrou que não são necessários insultos ou explosões físicas para desafiar um sistema. Às vezes, basta dizer não e deixar um pedaço de papel passar por um triturador. Esses 7 momentos têm uma coisa em comum. Eles mostram como a fama pode se despedaçar rapidamente quando as emoções assumem o controle. Por trás das câmeras, dos prêmios e dos aplausos, há pessoas com orgulho, raiva, medo e egos feridos. Uma palavra errada, uma piada impensada ou um momento de provocação é o suficiente para destruir uma imagem construída por anos em segundos. Algumas dessas escaladas foram reais, outras perfeitamente encenadas. Mas para o público isso não fez diferença. Elas se tornaram parte da cultura pop, sendo reproduzidas, discutidas e avaliadas repetidamente. Elas nos lembram que Hollywood, embora brilhe, nunca é infalível. E é exatamente por isso que não conseguimos desviar o olhar, pois esses momentos parecem crus, honestos e assustadoramente humanos. Se este vídeo te mostrou quão tênue é a linha entre o controle e o caos, então fique ligado. Porque por trás de cada sorriso nos holofotes, o próximo momento que muda tudo pode já estar à espreita.